Vem aí o Liderar Nordeste, o encontro regional de líderes de jovens e adolescentes. Obtenha ferramentas que o ajudarão a lidar com diversas questões da juventude, como sexualidade, drogas, universidade, redes sociais, louvor, entre outros. De 25 a 27 de fevereiro de 2016 em Salvador, Bahia. Participe, monte sua caravana e venha para o Liderar Nordeste em Salvador. Inscreva-se agora mesmo no site www.editoracpad.com.br/encontro de líderes. Liderar Nordeste, vem! Subsídios. Lições bíblicas, jovens. Lição 6. Bênçãos da justificação. Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. Estamos chegando a quase metade do nosso trimestre, a lição de número 6. Até aqui nós já vimos o apóstolo Paulo ressaltar o valor do Evangelho, o que ele havia recebido de Deus, a transformação da sua vida. Nós vimos que tanto gentios, judeus, enfim, toda a humanidade é indesculpável diante de Deus, não tem forma de se justificar diante de Deus. E Paulo apresentando a doutrina da justificação pela fé, utilizando a figura de Abraão como a figura adequada para demonstrar didaticamente que leis e obras são insuficientes para a salvação e o único meio é Jesus Cristo, a morte vicária de Cristo. E agora, depois de justificado dentro desse ensinamento do apóstolo Paulo, ele vem apresentar quais são as bênçãos da justificação. E é o que nós vamos estudar nesta lição. Mas antes de iniciar a primeira parte da lição com a síntese dos tópicos da lição, eu quero relembrar você do livro de apoio da revista. Se você ainda não adquiriu, não perca a oportunidade. Independente de ser professor, aluno de jovens, esse livro aqui vai servir para toda a vida. Traz ensinamentos muito ricos a respeito de fundamentos da fé cristã. Mas vamos então à primeira parte do nosso vídeo, fazendo uma síntese, apresentando os objetivos de cada tópico da lição. O primeiro objetivo é valorizar as bênçãos que acompanham a justificação pela fé. A primeira bênção que aqui é apresentada pelo apóstolo é a paz, que é adquirida por meio da reconciliação com Deus. Ou seja, o ser humano, sem Deus, ele não tem paz, ele não tem esperança, ele não sabe aonde buscar auxílio e se socorrer. Mas uma vez justificado diante de Deus, ele é reconciliado e passa a ter paz com Deus. A melhor coisa que tem é ter paz com Deus. Só que o apóstolo adverte que essa paz com Deus, mediante a graça, não pode ser usada para vanglória. Pelo contrário, mas que o ser humano reconheça a sua dependência e a misericórdia de Deus e não pode se vangloriar diante dos demais irmãos ou pessoas que não conhecem ainda o Evangelho, se achando superior a eles como faziam os judeus. Aqui é o momento de nós levarmos, professor e professora, os alunos a pensar um pouco como tem sido o seu comportamento em relação às demais pessoas, se achando melhor do que os outros, julgando as outras pessoas ou atento para a sua salvação, que é o que temos de mais importante como bênção da justificação. E vemos ainda que os justificados são transformados de glória em glória. Aqui nós vemos um crescimento contínuo. Uma vez justificado, não deve estar paralisado, achando que está tudo de acordo e suficiente. Mas devemos crescer no reino de Deus, com frutos no reino de Deus, em favor do reino de Deus, em prol do Evangelho. O segundo objetivo da lição é
levar os alunos a enfrentar as condições de adversidades, confiando na proteção e no cuidado de Deus. A maneira como a pessoa sem Deus, biblicamente chamado de ímpio, e a pessoa que tem experiência com Deus diante da dificuldade, são diferentes, são comportamentos totalmente diferentes. A pessoa que realmente tem uma experiência com Deus. É aqui que fala sobre as bênçãos da justificação, é como as pessoas encaram as dificuldades da vida. Pelo menos, aquele que se diz justificado, ele deve demonstrar isso. É importante, é interessante, melhor dizendo, como os discípulos após a ascensão de Cristo, como eles se alegravam em sofrer pelo nome de Cristo, mesmo nas dificuldades, sentiu a alegria que vem do Espírito de Deus, mesmo passando por dificuldades. O apóstolo Paulo é grande exemplo disso, como nós vemos lá em Filipenses 4,13, aquele versículo que muitas vezes é mal interpretado. Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto está falando de passar necessidade ou ter fatura. Tudo é para a honra e para a glória de Deus. E o amor de Deus é provado, como nós vemos no verso 8, pelo fato de Deus dar o seu Filho para morrer pelos pecadores. Então, uma pessoa que é justificada mediante esse amor de Deus, lhe dá essa segurança e a tranquilidade para ter confiança de que Deus irá conduzir tudo da melhor maneira e poderá atribuir toda a honra e toda a glória a Deus. Terceiro objetivo é levar os alunos a reconhecer com gratidão pela salvação passada, presente e futura. O apóstolo Paulo é um grande exemplo, olhando para trás a vida que ele tinha, o que ele fez ao perseguir a igreja, ao permitir a morte de muitos cristãos e receber a justificação diante de Deus, ou seja, a salvação passada, a sua justificação, o momento da sua justificação. Também o momento presente, ou seja, mesmo tudo o que havia feito, tendo a experiência da justificação e experimentando no momento presente da salvação, desfrutando das bênçãos de Deus. Muitas vezes eu me ponho a perguntar a mim mesmo, o que seria de mim se eu não tivesse tido um encontro com Cristo? E eu pergunto, o que seria de você? Aonde você estaria hoje? Então a sua condição presente no dia de hoje foi influenciada pela sua justificação também pela fé. E nós podemos também, no momento presente, já desfrutar das bênçãos futuras de Deus, é que nos diz a palavra de Deus. E vem, então, a esperança, a confiança também das bênçãos futuras que a Bíblia nos garante através da justificação em Cristo Jesus. Então, esses pontos são pontos importantes para que você possa entender qual o objetivo e como alcançar o objetivo desta lição. Vamos, então, à parte 2, que é o momento da interação entre o autor e os professores e alunos de escola dominical. Um dos pontos que chama a atenção aqui na interação é uma das bênçãos que parece ser contraditória, a alegria nas tribulações. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu lia lá que os discípulos se alegravam por ser açoitados, ser presos, sofrer por amor a Cristo. Eu falava, mas o que é isso? Onde se viu se alegrar com isso? E Deus, com o tempo, foi nos dando experiências e muitas vezes sofremos tribulações, como por exemplo, que aos 13 anos, quando me converti, meu pai havia me ensinado que crente era do diabo, que quem mudava de religião perdia a salvação, que quem lia a Bíblia ficava louco. Aos 13 anos de idade, quando eu fui escondido e me converti na igreja, meu pai, que já é falecido, mas quando ele ficou sabendo que meu irmão contou para ele que eu tinha ficado crente, ele disse, crente aqui para arrumar trouxa e ir embora. Não quero saber de crente aqui nessa casa. Uma família de 10 irmãos, era o caçula. E passei a ser perseguido muitas vezes por alguns dos meus irmãos, porque eles sentiam ódio, porque eu passei a ser crente. Eles foram ensinados assim. Então, com o tempo, sofrendo, eu percebi como os discípulos também. Então, pude entender na prática, muitas vezes sofrendo, e às vezes as pessoas que você esperava mais amparo, você acaba sendo rejeitado. Mas o Espírito Santo de Deus aqui conforta. Então, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, para entender isso. E é o momento de você, como professor e professora, explorar isso na sala de aula também, comentando com os alunos
as experiências que você venha a ter, ou dando oportunidade para que as pessoas possam explorar isso, que é possível. Porque Jesus mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Diferente do evangelho que muitos têm pregado por aí. Então acho importante também enfatizar isso, porque muitas denominações estão pregando o evangelho fácil, diferente desse evangelho que Jesus estava pregando e que Paulo também ensinou. Vamos então à última parte do vídeo, que é a orientação pedagógica. Professor e professora, a sugestão que eu deixo para você nesta aula é para que você possa desenvolver nos seus alunos potenciais líderes, professores, e também que eles possam se desinibir mais, participar de forma mais ativa na aula. A proposta é que você separe 3 grupos da classe que você tem. Cada grupo vai estudar um dos tópicos da lição. Então, os líderes você pode designar os grupos ou deixar que o grupo mesmo nomeie o líder de cada grupo, que é o ideal, que venha surgir o líder do grupo. Que eles possam estudar, avaliar entre eles a lição. Por isso que é importante, eu deveria ter mencionado isso no vídeo anterior, que você já preparasse os alunos para estudarem. Apesar que no primeiro vídeo eu já sugeri que você peça para os alunos estudarem previamente a lição. Então eles chegarem já com conhecimento. Pelo menos 15 minutos, os 3 grupos reúnem separadamente e você então vai designar cada grupo para cada tópico. Depois, na segunda parte, aproximadamente 30 minutos, que é um tempo aproximado que eu entendo que vai ter na lição, da escola, na sua igreja, então que cada grupo apresenta o tema e que os outros grupos possam também discutir o tema. Pode ser que você se perca nessa primeira vez com o tempo, mas depois, nas próximas moderações, você vai provavelmente conseguir contornar o tempo. Então é uma forma de você mudar a dinâmica da sala de aula, da aula, e levar os alunos a participarem mais ativamente e trazerem as suas cooperações para a aula. Fica aí a sugestão para você inovar na sua aula e trazer os alunos de uma forma mais participativa para a escola dominical. Com isso, provavelmente estarão mais motivados e trazendo mais alunos e alunas também para a sua classe. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus, na sua multiforme graça, que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.